Com vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Merendia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, nessa reta final aí, né, principalmente agora pro Enem, né, vamos pro Enem de 2024, primeira aplicação, né, e vamos agora para a questão 80. A questão 80, ela descreve o seguinte, ó, de humanas, né, ciências humanas e suas tecnologias, ó. Texto 1. As novelas brasileiras foram as primeiras a aparecer na TV russa, ainda na época nos anos de 1980. Elas causaram sensação. 1980. Elas causaram sensação. Houve casos anedóticos, como quando o parlamento da Federação Russa terminou a sessão mais cedo para ver o último capítulo da Escravizaura. Conta o russo Anatoly Sastanov, consultor na área de TV internacional e ex-diretor da emissora estatal russa Canal, do site da BBC. Beleza. Aí, o texto 2, ele traz pra gente o seguinte. As novelas de maior impacto em Angola foram as produções brasileiras. Fizeram tanto sucesso que o mercado popular na época era o maior céu aberto da África. Chegou a receber o nome de Rock Santeiro, novela brasileira exibida naquele país na década de 1980. A influência das produções brasileiras fez com que os angolanos conhecessem o Brasil por meio das novelas. Além de entreter, os folhetins brasileiros até hoje ditam a moda em Angola. Figurinos e acessórios de personagens se transformam em uma verdadeira febre e influenciam o comportamento. TV Brasil. Beleza. A pergunta é a seguinte, ó. Embora situados os continentes diferentes com práticas sociais distintas, Rússia e Angola se aproximam, conforme o texto 1 e o texto 2, no aspecto do que? Olha só, A. Cultural, ao subjetivarem costumes na teledramaturgia estrangeira. B. Econômico, ao importarem confecções de estilistas famosos. C. Geográfico, ao encurtarem distâncias de caráter ideológico. D. Antropológico, ao adaptarem valores dos povos tradicionais, ou é político ao adotarem sistemas de governos democráticos? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Exatamente isso, cultural. Por quê? Porque ambas as situações estão descrevendo sobre novelas brasileiras, tá? O primeiro, ele destaca sobre as novelas brasileiras, né, na Rússia, né, Escravizaura, que o parlamento da Federação Russa terminou a sessão mais cedo para ver o último capítulo da Escravizaura, né? E o segundo texto, ele descreve a comparação, né, ó, da Angola, né, nas produções brasileiras que fizeram tanto sucesso em meado popular, na época em céu aberto, né, na África, chegou a receber o nome de Rock Santeiro. Então, por aí a gente vê como que a influência das novelas, das telenovelas brasileiras, também influenciam em outros países, né, em outras regiões. Por esse motivo, né, embora situações de continentes, e são continentes diferentes, novelas diferentes, né, porém produzidas no Brasil, ó, com práticas sociais distintas, Rússia e Angola se aproximam conforme o texto 1 e o 2, no aspecto que a novela, gente, ela se encaixa em qual aspecto, né? Não é econômico, geográfico, antropológico, nada disso, e nem político, né? Ela se enquadra na questão cultural. Por quê? Porque é uma arte, né? É algo cultural, né? E que fizeram sucesso em outros países, né? Enfim. Mas é mesmo, tem muitas novelas, né? Telenovelas brasileiras que passam em Portugal, em outros países, né? Enfim, né? Interessante. Ok. Vamos para 81. A questão 81, ela descreve pra gente o seguinte, ó. No Brasil, os remanescentes de antigos quilombos, mocambos, comunidades negras rurais, quilombos contemporâneos, comunidades quilombolas ou terras de preto, preferem-se a mesmo patrimônio territorial e cultural inestimável, que só recentemente passaram por atenção do Estado e ser do interesse de algumas autoridades e organismos oficiais.
Beleza, a pergunta é a seguinte, ó, na esfera da ação do Estado, com a Constituição de 1988, os espaços mencionados tornaram-se objetos do quê? A. Iniciativa de planejamento familiar. B. Projetos de reorientação religiosa. C. Propagandas de moradia sustentáveis. D. Políticas de inserção social ou medidas de homogeneização educacional. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Porque realmente se tornaram políticas de inserção o quê? Social, isso mesmo. Porque ele descreve pra gente, né, no Brasil, os remanescentes antigos quilombos, né, mocambos, enfim, sobre a comunidade dos quilombos, né, ou comunidades negras, contemporâneas, né, refere-se ao mesmo patrimônio territorial e cultural, inestimável, só recentemente passaram na detenção do Estado de algumas autoridades. Enfim, na esfera, né, aqui se trata da Constituição de 1988, né, o que esses espaços se tornaram? Por que a AD? Políticas de inserção social, tá, gente? Não é projetos de planejamento familiar, reorientação religiosa, né? Apesar deles terem, né, a cultura, a crença, né, a religião deles, né? Desses povos, dessas comunidades, né? Medidas de homogeneização, também não. Por que a AD? Inserção, o quê? Social, né? Eles passaram a ser enxergados na sociedade, né? Porque, infelizmente, até então eles não eram aceitos, né? Ainda existe preconceito, né? Vale lembrar que essas comunidades ela tem um marco interessante, né, que eram lugares de refúgio, né, desde o período da escravidão, enfim, e somente agora, né, com a Constituição de 1988, né, esses povos são aceitos, né, então é algo de mais do que questão religiosa, mais do que questão de planejamento familiar, enfim, a questão de inserção social, ou seja, esses povos também serem reconhecidos na sociedade, também serem vistos socialmente, também se inserirem na sociedade e terem visibilidade e voz, né? Tanto é que até em cotas, né, a gente vê em cotas, né, pro próprio SISU, enfim, em locais, cotas para esses povos, né, e eles têm esses direitos, né, socialmente, enfim, né, por esse motivo aí que é a letra D, tá bom? É uma questão social, política e principalmente, né, na inserção social, ou seja, na sociedade, tá bom? Beleza, vamos agora para a questão 82. Lá, né, Bertrand Russell conta a história de um peru que descobriria em sua primeira manhã na fazenda de perus que fora alimentado às 9 da manhã. Contudo, ele não tirou conclusões apressadas. Esperou até recolher um grande número de observações do fato de que era alimentado às 9 da manhã e fez essas observações sobre uma ampla variedade de circunstâncias, às quartas, às quintas-feiras, em dias quentes e dias frios, em dias chuvosos e dias secos. A cada dia acrescentava uma outra proposição de observação à sua lista. Finalmente, sua consciência ficou satisfeita e ele concluiu: eu sou alimentado sempre às 9 da manhã. O que é ciência, afinal? Então, a pergunta é a seguinte, ó. Qual tipo de raciocínio corresponde ao padrão de pensamento exibido pelo personagem do texto? A. Prático, porque recolhe evidências e recomendações. B. Absoluto, porque busca confirmação e bloqueia refutações. C. Indutivo, porque observa eventos particulares e infere leis universais. D. Demonstrativo, porque encadeia premissas e extrai conclusões indubitáveis. Ou é analógico, porque compara diferentes situações e detecta elementos semelhantes. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de indutivo, porque observa eventos particulares e infere leis universais. Bom, a historinha ela conta, né, a historinha de um peru que descobria, né, que ele era alimentado às 9 da manhã. E como que ele chegou a essa conclusão do horário que ele era alimentado, né? Por quê? Porque ele colheu informações, né, ó.
esperou ocorrer um grande número de observações, que era alimentado às 9 da manhã, fez observações sobre uma ampla variedade de circunstâncias, né? Então, ele observou as quartas, as quintas, né? Nos dias quentes e frios, nos dias chuvosos e secos, né? Então, ele foi observando até concluir, né? Então, isso teve uma série de observações, por isso que no caso a letra C, né? Indutivo. Por que não são as outras? Não é prático, absoluto, demonstrativo, analógico. É indutivo, porque ele induziu, né? Ele foi comparando os dias, né? E observou os eventos particulares. Porque ele foi comparando cada dia, né? Ele comparou o primeiro dia, né? Depois, ele não tirou conclusões apressadas. Teve uma série de fatores, né? Ele esperou recolher um grande número de observações, né? Então, as quartas e as quintas, nos dias quentes e frios, chuvosos e secos. Então, ele não tirou conclusões precipitadas. Ele foi observando tudo isso de acordo com os fatos ocorridos, tá bom? Por esse motivo que é a C, né? Foi uma série de fatores até chegar a essa conclusão, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos para a questão 83. A questão 83, ela escreve pra gente o seguinte: a finalidade mais marcante em toda a história dos mapas, desde o seu início, teria sido a de estarem sempre voltados à prática, principalmente a serviço da dominação do poder. Sempre registraram o que mais interessava a uma minoria. Fato este que acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles. Mapas da geografia, né? Cartografia temática, beleza. A pergunta é a seguinte, no texto a cartografia é apresentada como um instrumento usado essencialmente para o quê? Então vamos lá. A. Preservação de espaços naturais. B. Emancipação de sujeitos marginais. C. Revalorização de culturas reprimidas. D. Inversão de hierarquias estabelecidas. Ou E. Sustentação de hegemonias territoriais. Pausa o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, isso mesmo. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. O que é hegemonia, né? Supremacia, poder. O próprio texto, ele descreve, né, de um estado para o outro, enfim. O próprio texto, ele vai descrever pra gente, né, nessa questão de mapas da geografia, que sempre registrar, olha só, principalmente a serviço da dominação do quê? Do poder, né? Sempre registraram o que mais interessava em uma minoria, o fato acabou estimulando o incessante aperfeiçoamento deles, né? A finalidade de marcando a história dos mapas, enfim, sobre a questão de poder. Então, né, a finalidade deles em toda a história dos mapas, desde o seu início, teria sido estarem sempre voltados à prática, principalmente a serviço de dominação de poder. Claro, né, a gente vê nessas histórias antigas, né, sempre esses personagens de filmes que fazem grandes navegações, enfim, com o mapa na mão, né? Ou seja, poder, conquista de territórios, tudo que se refere a mapa, né? Principalmente na questão da história. Não só a história do Brasil, mas a questão da história antiga, né? Enfim, essa questão dos mapas tá muito ligada à dominação de territórios, né? O que vem à mente para vocês quando se trata de mapa, né? Por que você quer olhar um país, né? Por que os mapas eram estudados, os territórios, enfim, tem toda essa ideia, né? Esse conceito aí que vem em mente, né? Todo, como eu posso dizer, não é conceito, que vem em mente, né? O que vem em mente é relacionado, né? Tem algo que sempre possa estar aí relacionado, né? Que remete a alguma coisa, infere-se a alguma coisa relacionada a poder. E aqui, na questão, não é tão diferente, né? No texto, a cartografia, né? Ou seja, uma preservação de espaços naturais, emancipação de sujeitos marginais, não, inversão de hierarquia, sustentação de poder, tá? De hegemonia territoriais. O que é hegemonia? Poder, né? Estados de poderes, enfim. A palavra hegemonia, ela está muito ligada a isso, a questão de poder, tá? Por esse motivo aí, que é a letra E, né? Claro, se a gente for olhar esses filmes antigos, né? Não sei se vocês já repararam também, né? Essa questão dos mapas aí, né? Esses filmes de conquistas de territórios, né? Tá muito ligado a esses povos, né? Principalmente na história do Brasil, né? Não só do Brasil, do mundo, tá? Se vocês forem olhar essas telenovelas, filmes antigos da história do Brasil, até mesmo em livros, né? Tem sempre um personagem na mão para explorar lugares com mapas, enfim. Né? Por esse motivo, tá bom? Então vamos lá, vamos para a questão 84.
questão 84 descreve pra gente o seguinte, ó. Tem dois textos, né? O texto 1 e o texto 2. O texto 1, ele descreve o seguinte, ó. O bufarinheiro, conhecido nas cidades como tec-tec, chama-se nos recontidos da Amazônia regatão, em lugar de transportar nas costas do mundo miudezas, transporta-o no bojo de uma gaiola que desloca 2, 3, 4 toneladas divididas em seções de secos e molhados e é movida por remo e de faia. Cortando comunidades e matas na Amazônia por rios, dentro dessas gaiolas riscadas de prateleiras, encontram-se os artigos mais díspares, que vão da agulha à espingarda, do lenço ao cobertor, da chita à escova de dentes, na planície amazônica. Beleza, texto 2. No século XIX, o comércio dos regatões era feito então com base em relações tecidas com quilombolas, pequenos produtores comerciantes, locais indígenas, constituindo relação comercial alternativa ao abastecimento da população. Beleza, a pergunta é a seguinte, ó. Como parte do patrimônio cultural da Amazônia, o regatão foi fundamental no século XIX para o quê? A. Organização de rotas de fuga na floresta tropical. B. Criação de postos de trabalho nos seringueiros nortistas. C. Divulgação de receitas de fármacos nas zonas ribeirinhas. D. Construção de redes de sociabilidade no interior brasileiro. Ou E. Ampliação de ambientes de lazer nos territórios autóctones. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de construções de rede de sociabilidade no interior brasileiro, né? Lembrando que os dois textos, eles retratam sobre o tec-tec, né? Enfim, chama nos recônditos amazônicos o regatão, né? Que seria o quê? Um lugar de transportar nas costas, né? Na miudez, transporta-se o bojo da gaiola, enfim. São pessoas, né, ó, prateleiras que trabalhavam, né, nesse comércio, ó. Encontra-se artigos díspares, enfim, né, essa comercialização, né, o bufarinheiro seria o responsável por essa comercialização, né, de várias coisas, né, transportar, né, enfim, e também o texto 2, ele destaca sobre o mesmo personagem, né, o comércio dos regatões, né, que era feito com base nas relações tecidas com quilombolas, pequenos produtores, olha que interessante, indígenas, enfim, essa relação comercial, né, que era feita por essas pessoas. E aí a questão, ela quer saber, como parte do patrimônio cultural da Amazônia, né, esse regatão, né, ele foi fundamental para o quê? Exatamente para a construção de rede de sociabilidade no interior brasileiro, né? Não é os outros, por quê que é construção de rede de sociabilidade no interior brasileiro? Aqui, no caso, ele trata de uma região específica, a Amazônia, né? Como parte do patrimônio cultural, a Amazônia, né? E rede de sociabilidades, né, várias pessoas, que é exatamente o que o texto descreve pra gente, né, comerciantes locais, indígenas, né, quilombolas, enfim, e tem uma região específica, por esse motivo aqui que vai ser a letra D, tá? É uma comunidade específica, né, que se torna essa rede dessa sociabilidade, né, região da Amazônia e com essa comunidade específica, tá bom? Por esse motivo aqui que vai ser a letra D, né? Construção de rede de sociabilidade, beleza? Agora, para a questão 85, ela descreve o seguinte, ó. Era uma vez em um país, uma cidade, uma praça, algumas mães. Las Madres de Plaza de Mayo, silenciosas como lenços brancos na cabeça, rondavam a Praça de Maio. Incansáveis, caminharam por dias, meses, anos, foram chamadas de loucas, em silêncio criaram um fato político, escancararam as entranhas da repressão, desafiaram o aparato militar e suas dores ecoaram pelo mundo, como observou Oliveira, à luz do dia, sobre as janelas do ditador, sobre a chuva, sobre o sol, no silêncio entrecortado de gritos, fazia ouvir como que a alucinação de uma litania
que ecoou no país da América Latina e além mar. Era impossível ignorá-los. Estavam lá, sempre em silêncio, mas estavam lá. A pergunta é a seguinte, né? Qual o problema de âmbito nacional argentino, movimento social mencionado, exposto no mundo? A violação dos direitos humanos, B, insegurança da juventude periférica, C, naturalização da violência doméstica, D, ampliação das desigualdades sociais ou é relativização dos princípios democráticos? Pausei o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá? Vai se tratar aí de violação dos direitos humanos. Por quê? Porque a gente tem um texto que ele claramente descreve pra gente o seguinte, né? Era uma vez um país, uma cidade, uma praça, algumas mães, as madres da Praça de Maio, silenciosas com lenços brancos na cabeça, enfim. Incansáveis, caminharam por dias, meses, anos, foram chamados de loucos em silêncio, criaram um fato político, escancararam as entranhas da repressão, desafiaram o aparato militar, suas dores ecoaram pelo mundo, suas dores, tá, ó, como observou Oliveira, sobre janelas do ditador, chuva, sol, silêncio, gritos, enfim, era impossível ignorar, estavam lá em silêncio. Por que mães, gritos, ditador? Gente, claramente violação dos direitos humanos, tá? A gente vê aqui um problema de âmbito nacional. O que é isso? Tem a ver com a questão militar, né? Das mães que clamaram pelos seus filhos, pela violência. Que, olha só, desafiaram o aparato militar e suas dores, tá? Essa repressão, essa violência praticada pelos militares, né? E são mães que perderam seus filhos, né? A gente vê claramente, né? Algumas mães no texto. Enfim, por esse motivo, isso tudo fere claramente o quê? Isso mesmo, letra A, os direitos humanos, tá? Não precisa nem ver as outras alternativas, tá? Se quiserem ver, né? Segurança por juventude, naturalização de violência, nada disso, tá? Isso vai ferir aí os direitos humanos, ou seja, as dores delas não eram à toa, né? Ó, repressão, a gente vê claramente o texto, ó. Fato político, repressão, tá? Aparato militar, suas dores ecoaram pelo mundo, né? É impossível ignorá-las, enfim. Tem muito a ver com a violência e com os direitos humanos, principalmente, violação dos direitos humanos, tá? Beleza, vamos para 86. 86, ela tem duas imagens, a primeira é de Dubai em 2000 e a segunda é de Dubai em 2020. Certo. A pergunta é a seguinte, né? A comparação entre as imagens de satélite indica a ocorrência de um processo de quê? Então, a gente tem duas imagens, quer saber o que isso significa. A. Conservação de lugares afetivos. B. Aumento de áreas desertificadas. C. Redefinição de fronteiras nacionais. D. Artificialização de espaço geográfico. Ou E. Mudança da dinâmica macroclimática. Pausem o vídeo. Tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar exatamente de artificialização do espaço geográfico. Por quê? Não conservação de lugares, pelo contrário, a foto tá diferente. Aumento das áreas de desertificação não é o que coisa, né? Redefinição também não, mudança dinâmica não tem também não é redefinição. Por que a artificialização do espaço geográfico? A foto mudou. Se vocês forem olhar dos anos 2000 e 2020, coisas mudaram nas imagens, né? O que a gente pode inferir aqui, né, com essa mudança? Exatamente isso, artificialização do espaço geográfico, ou seja, a ação humana, né? Esse processo se chama artificialização, construção de mais casas, né? De mais territórios, ó, né? Se a gente for analisar, olha a diferença da primeira imagem, olha a diferença da segunda, né? A gente vê claramente construções, né, ó, construções em outros locais, né? A própria imagem por si só, ela tem diferença, tem construções em outros locais, né? Ou seja, aqui no caso, evoluiu, né? Enfim, vamos para 87. Tá quase acabando, tá, gente? A democracia responde a essa pergunta: quem deve exercer o poder público? A resposta é: o exercício do poder público corresponde à coletividade dos cidadãos. Contudo, nessa pergunta não se fala sobre qual extensão deva ter o poder público. Trata-se somente de determinar o sujeito a quem o mando compete.
A democracia propõe que mandemos todos, quer dizer que todos intervêm nos fatos sociais. Beleza. A pergunta é a seguinte: o que sustenta o exercício do poder conforme a configuração apresentada no texto descrito na década de 1920? A. Soberania popular. B. Divisão de classes. C. Acúmulo de capital. D. Defesa de propriedade. Ou E. Centralização administrativa. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Seguinte, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, a própria questão de responde, né? A gente, letra A, né? Soberania popular. Por quê? O próprio texto da questão descreve pra gente, né? O comando, ó, sustenta, tá, beleza. O que sustenta o exercício do poder conforme a configuração apresentada na década de 1920? Gente, a própria questão, a democracia responde a pergunta: quem deve exercer o poder público? A resposta é: o exercício do poder público corresponde ao quê? Coletividade dos cidadãos, né? Com toda essa pergunta, deve exercer, trata somente de determinado sujeito, democracia, enfim, a coletividade dos cidadãos. Ou seja, a pergunta é exatamente sobre, né? O que sustenta o exercício do poder, conforme apresentado descrito na década. Ou seja, o que sustenta? A soberania popular. Por quê? Porque o próprio texto descreve que o exercício do poder público corresponde ao quê? A coletividade dos cidadãos, tá certo? Então, a divisão de classes, acúmulo de capital, defesa, enfim, nada disso. A própria soberania popular, segundo o texto, né, que sustenta o exercício do poder, tá bom? 88, né? A questão 88 descreve pra gente o seguinte, ó: qual medida atenua os problemas abordados no texto? Então tá, ó. A mudança do clima nas cidades brasileiras é um desafio de adaptação e equidade. Inundações, alagamentos e ondas de calor são cada vez mais frequentes e intensas. Cidades precisam se adaptar com urgência, a começar pelas áreas e populações mais vulneráveis. Implementar soluções baseadas na natureza de forma sistêmica pode contribuir à redução de desastres relacionados às mudanças do clima e ainda gerar múltiplos benefícios para a economia, o ambiente e as pessoas. Beleza, a pergunta é a seguinte: qual medida atenua os problemas abordados no texto? A. Criação de faixas sinalizadoras. B. Incineração de resíduos sólidos. C. Implantação de parques públicos. C. D. Verticalização de espaços centrais. Ou E. Construção de estacionamentos privados? Após o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, gente, se vocês marcaram aqui a letra C, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de implantação de parques públicos, né? Exatamente isso. Por quê? Porque, se você for analisar, o próprio texto ele descreve sobre mudança de climas nas cidades brasileiras, né? Inundações, alagamentos, ondas de calor, enfim, frequentes, intensas. Então, o que poderia mudar isso, né? Exatamente o que a pergunta descreve, né? Qual medida atenua problemas abordados no texto? O que poderia mudar isso? Essas ondas de calores, essas mudanças de climas, enfim. É exatamente a criação a implementação de quê? Parques públicos. Por quê, gente? Faixas sinalizadores, sinalização, verticalização, tá? Mas isso daí não muda completamente não, tá? Se você for analisar, ele quer saber aqui o que mudaria tudo isso, né? O que mudaria tudo isso? Exatamente, implantação de parques públicos. Por quê? Uma vez que você tem implantação de parques públicos, pensem comigo, você vai ter as arvorezinhas. Então, se você tem as arvorezinhas, isso pode ajudar nas... Exatamente, inundações, né? As folhas das árvores, enfim, isso ajuda a escoar, né, a armazenar a água, principalmente a questão de ondas de calor também, refresca as folhas das árvores, enfim. Parques públicos é uma boa ideia, tá? Uma excelente ideia aí, tanto para prevenção de todos esses desastres, quanto para a questão ambiental, né, que vai ajudar nos dois, tá bom? Por esse motivo aí que é a letra C, né, de C de certo, beleza? Então, vamos agora para a questão 89. Questão 89 descreve para a gente o seguinte, ó: o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, é, junto com a Assembleia Geral, um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade. O Conselho lida com questões de segurança e paz internacionais.
Além de recomendar a admissão de novos membros da Assembleia Geral e aprovar mudanças na Carta das Nações Unidas, 5 dos 15 membros são permanentes e podem vetar resoluções, o que ocorreu 261 vezes até 2020. Beleza, funcionamento do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ok, a pergunta é a seguinte, a composição e o funcionamento do organismo internacional apresentados revelam a seguinte característica das relações internacionais entre os países membros: A, igualdade militar; B, assimetria política; C, consenso multipolar; D, equilíbrio estratégico; ou é soberania compartilhada? Pause o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausar o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá? Vai se tratar, sim, de assimetria política, tá certo? Por que, gente, assimetria política? Claramente isso, né? A gente percebe aqui, né, sobre a ONU, tá? O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que, junto com a Assembleia, né, um dos principais órgãos de tomada de decisão dentro da entidade, enfim, que o Conselho lida com questões de segurança e paz internacionais, né? Além de recomendar, então a própria questão descreve que o Conselho lida com questões de segurança e paz internacionais, além de recomendar a admissão de novos membros para aprovar mudanças das cartas. Então, você percebe claramente que, tem um problema então. Aí ele pergunta: a composição do funcionamento de organismo internacional apresentados revela a seguinte característica das relações internacionais entre os países membros: igualdade? Não. Consenso? Muito menos. Você já percebe um probleminha aqui? Tem consenso? Equilíbrio? Soberania? Não. Gente, por que assimetria? O próprio texto já deixa algo duvidoso, né? Lida com questões de segurança, além de recomendar a admissão de novos membros. Então, se ele lida com questões de segurança, percebe como que o texto é importante para a gente chegar aos resultados, né? Se ele lida com questões de segurança, então, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa aí com problema, né? Então, é simetria. O que é simetria? É desigualdade. A simetria política é desigualdade, que tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa aí que não tá igual. Então, diferente do consenso, né? Que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Por quê? Porque se o próprio texto, mesmo que pequeno que seja, uma linha que seja, esteja falando sobre lidar com questões de segurança, você já pode perceber que tem algum probleminha. Portanto, se tem algum probleminha, tem alguma coisa errada, né? Por isso, resta a letra B, tá bom? Gente, tchan, parabéns para vocês que ficaram até o final. Questão 90, uhul! Beleza, vamos lá. Vamos lá. Uma fábrica na qual os operários fossem efetiva e integralmente simples peças de máquinas executando cegamente as ordens da direção pararia em 15 minutos. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana de seus subjugados, que, ao mesmo tempo, tenta reduzir e desumanizar o mais possível. A pergunta é a seguinte, o texto apresenta uma contradição interna do capitalismo caracterizada pelo o quê? A. Obsolência associada ao uso da tecnologia. B. Orientação voltada à administração de conflitos. C. Alienação decorrente da organização do trabalho. D. Isonomia remanescente da geração de riquezas. Ou E. Produtividade vinculada ao fortalecimento da autonomia. Pausa o vídeo, tentei fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar a última questão de humanas. Após usar o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram letra C, vocês acertaram, tá bom? Por quê? Porque o texto, ele claramente tem uma contradição, né? Vamos ser sinceros. A pergunta é, o texto apresenta contradição interna do capitalismo, por quê? Porque primeiro ele fala que uma fábrica na qual operários fossem efetivamente integralmente simples peças de máquinas, executando cegamente as ordens da direção, pararia em 15 minutos. Então, se ele fala que se a empresa fosse uma fábrica de máquinas, ele pararia em 15 minutos. Depois ele descreve que o capitalismo só pode funcionar com contribuição constante de atividade propriamente humana e seus subjugados, que ao mesmo tempo tenta reduzir e desumanizar o mais possível. Como que é algo, né? É contraditório isso, né? Se fosse por robôs, por máquinas, pararia em 15 minutos. Aí, com humanos, a empresa
próprio tenta desumanizar o mais possível, ou seja, maquinalizar mais, então o próprio texto tem uma contradiçãozinha aí, né? Então, é caracterizado pelo quê? Obsolência associada ao uso da tecnologia, não. Orientação voltada à administração, também não. Isonomia, também não. Produtividade, também não. Alienação, né? Por quê? Alienação decorrente da organização de trabalho, ou seja, essa contradição aí, né? Esse desequilíbrio, né? Enfim, essa contradição, né? Sobre máquina, sobre o ser humano e sobre as máquinas, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele descreve sobre o uso das máquinas, descreve que precisa do ser humano, que ao mesmo tempo com o ser humano é o mais desumanizado possível, enfim, é contraditório, né? Por esse motivo, letra C. Gente, parabéns por ter continuado até o fim, parabéns a todos aí que permaneceram com a gente nas 45 questões aí de humanas. Um abraço para vocês, desejo para vocês uma excelente prova. Vou fazer com vocês redações, vou tentar revisar com vocês semana que vem também. Mas parabéns a todos vocês aí, finalizando aí as questões de humanas, né, hoje. Então tá, gente, um abraço e bons estudos e uma boa prova para vocês, tá bom? Desejo do fundo do meu coração uma excelente prova a todos, viu? Um grande abraço e até mais!